Muito bom dia, meus amigos, e que seja essa uma excelente semana, uma excelente segunda-feira e nesse novo formato do canal, ainda bem que estamos saindo muito bem. Embora a gente não tenha vencido ontem na vitória do PSG, que eu acho que todo mundo acabou perdendo, nós ganhamos na dica de props, que era desarmes do João e veio tranquilo, e no Brasileirão gabaritamos a rodada inteira, acertamos todos os palpites aqui, ganhamos na vitória do Cruzeiro, o jogo do Fortaleza era o mais de um gol, essa dica acabou sendo reembolsada, porque só teve um gol, mas os bilhetes também vieram com o bilhete no jogo do Cruzeiro também, e as finalizações do Caio Jorge, enfim, foi um fim de semana muito legal, muito proveitoso, mostrando que o meu trabalho e a minha dedicação focados, a gente consegue trazer bons resultados para vocês. A única coisa que eu peço para vocês no vídeo de hoje, pessoal, você que está me assistindo aqui, que porventura chegou no canal, comente qualquer coisa, sou novo no canal, tô chegando agora, meu palpite para hoje é esse, para poder aumentar o nosso alcance, a gente atingir cada vez mais um público maior. Se você puder deixar o like também, é muito importante, não custa nada, então comentar e deixar o like. Não vou deixar a meta não, vai aí do coração de vocês se vocês estão gostando dos vídeos do Tiquinho aqui, beleza? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês a dica dessa segunda, que tem 3 jogos, 1 da Série A, 2 da Série B, bilhete com finalização e também tem a nossa odd alta aí ao final do vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E fala, meus amigos, tudo bom? Vamos passar para vocês as dicas desta segunda-feira. Vamos começar com o Atlético e Avaí. O Atlético deu uma engrenada na tabela de classificação, conseguiu vencer aqui 3 dos últimos 5 jogos. O técnico Rui Duarte está bastante com moral na equipe e o time já está aqui na 17ª colocação, quer sair do Z4 e, como eu falei, vem embalado para isso. Por sua vez, o Avaí está aqui na 5ª colocação apenas, ele está brigando pelo G4 e também vem de um jogo aqui sem gols diante do Paysandu, mas perdeu só 2 dos últimos 10 jogos, então é um time bastante interessante, tá? Falando primeiro sobre o Atlético, o time não deve ter mudanças em relação ao último confronto, vocês estão vendo aí na tela a escalação provável, um time que é um pouco consistente no meio campo, mas irregular tanto na defesa e no ataque eventualmente consegue produzir. Faz jogos movimentados, essa é a tônica deste Atlético. Ora, ele consegue fazer alguns gols, mas a defesa muitas vezes deixa a desejar. Agora o ataque também, algumas vezes, né, acaba crescendo. Então é um time bem 880, ora alguns desempenhos bons, outros nem tanto. Desempenho em casa nessa Série B é questionável, são apenas 2 vitórias nos últimos 6 jogos, né? Então um time aqui que tem que melhorar o seu desempenho dentro de casa, mas que vem com uma fase geral boa. O Avaí, por sua vez, como eu falei, ele vem de um empate diante da equipe do Paysandu e pro jogo de hoje o técnico Jair Ventura vai ter que fazer pelo menos 2 mexidas, já que o zagueiro Jonathan Costa está suspenso pelo 3º amarelo e o Marcos Vinícius volta na lateral direita. O Avaí só perdeu 3 dos últimos 10 jogos e perdeu para times fortes, que estão lá em cima, o próprio Goiás, aqui o líder do campeonato, Curitiba, que também está lá em cima, e o Atlético Paranaense, que é um time muito tradicional, grande time, e que vai brigar com certeza até o final também pelo acesso. O Avaí não é um time muito sólido quando joga fora de casa, dentro de casa suas atuações são melhores, fora de casa é um time que titubeia um pouco mais, venceu 2 vezes, mas também só perdeu 2 vezes. E uma coisa interessante aqui é que o time marcou gols em todos os jogos fora de casa. Então, o Avaí, ele vem como um time aqui com um lado ofensivo muito interessante. Marquinhos Gabriel, inclusive, joga lá. Tem na frente Kleber, Emerson Ramon também. É uma equipe interessante. O Atlético passou alguns jogos em branco, mas vem de jogos aqui também bastante movimentados. Além desse jogo, desse gol tá super baixa. O mais de 2,5 tá aqui 2,35. O 1,5 em 1,45. Esse jogo aqui para mais de um gol ao vivo eu gosto bastante, e eu não vou pegar o mais de 1,5 por conta de algumas vezes o Atlético dar uma caída, né, e fazer alguns jogos um pouco mais pedidas para under, mas quase sempre com jogos com gol. Olha como jogos aqui de 80% e 90% caem drasticamente, principalmente no Avaí aqui de 2,5 para 1,5. Então pelo menos um gol que a gente está muito defendido, e o mais de 1,5 chega interessante também, mas para poder ficar mais seguro ainda e com um jogo que tem uma tendência a menos gols aqui pelo mercado, então as cotações devem subir bem alto, o mais de um gol ao vivo aqui é o que eu mais gosto. No mercado de finalizações, pessoal, todos os jogadores de frente aqui do Atlético, eles têm uma minutagem que não é a mais alta de todas. O Neto Costa até tem, mas
mas a linha dele tá ok pro que estão oferecendo pelas linhas, né? E o Max, ele é substituído muitas vezes, a minutagem dele aqui não é tão alta. O jogador que mais me chamou a atenção e que eu enviei, inclusive, lá no meu grupo, foi o David Braga. Ele tá com uma média aqui de quase uma finalização por jogo, ele joga quase que os 90 minutos, é um meio articulador, jogando em casa, ele tem boas chances de finalizar, e eu peguei uma finalização dele 1,61, enviada lá no meu grupo gratuito, já tem bastante tempo, então olho nessa finalização do David Braga aqui, vou deixar aqui pra vocês também. Pelo lado do Avaí, olha as médias do volante João Vitor, ele não tem medo de tentar, tanto dentro quanto fora de casa, ó, a média bem alta dele de finalizações aqui é interessante, e o atacante Kleber também é quem mais finaliza pelo lado do Avaí. No segundo jogo a gente tem o Botafogo recebendo a equipe do Volta Redonda, são dois times que estão na parte de baixo da tabela, o Botafogo acabou de sair da zona de rebaixamento, o Volta pode terminar a rodada na última colocação. Sobre o comando de Alan, o Botafogo tem melhorado as suas atuações e nos últimos jogos em casa o time tem crescido de desempenho, invicto nos últimos 4, apesar de ter empatado com o Novo Horizontino, o time do Novo Horizontino é um time bem forte, então as esperanças para o Botafogo realmente elas estão aumentando, né? Em termos de escalação, o lateral direito Jefferson volta hoje depois de cumprir suspensão, então é a única mudança aí com a saída do Alan. Outra mudança que pode acontecer no ataque é a entrada do Robinho aí no lugar do Jefferson Nem. O Botafogo, ele não tá vencendo tantos os jogos, mas ele só perdeu 3 dos últimos 10, então a sequência realmente ela é positiva. O Volta Redonda, por sua vez, é um time que eu tenho muito pé atrás. Ele é um dos times mais limitados em relação a essa Série B. Os resultados nem são tão ruins assim, mas fora de casa o time perdeu os últimos jogos e não está conseguindo fazer gols. Isso é um cenário muito preocupante. Em casa ele joga um pouquinho melhor, mas pro jogo de hoje o técnico Rogério Correia tem 2 desfalques importantes. O MV e o Robinho estão suspensos e o volante inclusive pode estar de saída aí do esquadrão de aço, tá? O esquema de 3 zagueiros deve ser mantido, mas pode ser que o time coloque uma formação diferente. Então a gente tem nesse jogo um cenário onde o Botafogo vem de melhora, jogando bem dentro de seus domínios, sendo uma equipe mais sólida no lado defensivo, com a volta de jogadores importantes, e eu sei que não é um timaço, mas o nível é melhor do que um Volta Redonda, que fora de casa tem tido dificuldades nesse campeonato desde o início, né? A gente pode ver aqui que o Volta Redonda não conseguiu vencer ninguém fora de casa, em muitos jogos sequer fez gols, então achei a linha desse jogo completamente errada aqui, estão possibilitando o empate no do Botafogo, achei essa uma excelente entrada e uma dica para vocês. Pelo lado do Botafogo, quem mais está finalizando é o Leandro Maciel, o meio campo aí com chegadas, médias bem altas de finalização e minutagem muito alta também, então é um jogador para poder ficar bem de olho aqui hoje. E outro, né, como provável marcador, o Alexandre Jesus, jogador de referência aí, tanto o Robinho quanto o Cafu e os outros, eles revezam bastante no ataque, então fica um pouquinho arriscado. Do lado do Volta, eu acabei mandando também uma finalização do Raí Peçanha, ele é o jogador que mais finaliza, médias muito altas, embora muitas vezes ele seja substituído aí pelo Volta no minuto 75, ele tem uma média de quase 2,5 finalizações, então é um número muito alto, o que diante de um Botafogo que, embora eu tenha pegado empate no aqui, também não é o time mais forte do mundo e que não cede finalizações, esse meio campo aqui tem boas chances de conseguir pelo menos uma finalização, e essa cotação de 2,10 aqui eu achei bem interessante, e é uma dica para vocês, pode até pegar uma escadinha aí numas cotações mais altas, se não tiver caído. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o jogo do Brasileirão da Série A, Juventude e Sport, o último e penúltimo colocado, os dois times que estão fazendo um Brasileirão muito fraco, mas vamos ver como que essa pausa vai impactar no desempenho das equipes. Pegando o Juventude aqui nos últimos 10 jogos em casa, o time tem um desempenho que começou forte com 2 boas vitórias, mas já não venceu os últimos 4. A derrota diante do Atlético, o Juventude foi bem, diante do Grêmio não, e é um time que realmente tem que melhorar o desempenho porque estava jogando muito mal, fora de casa sendo goleado algumas vezes também, então a sequência do Juventude ela é realmente bem ruim. Vamos ver se o time consegue hoje, como eu falei, desempenhar um pouco melhor, né? O técnico Cláudio Tencati, ele vai fazer o seu primeiro jogo, teve tempo para poder realizar testes e deve fazer algumas mudanças com 2 contratados aí já começar jogando, né? O volante Hudson e também o lateral Marcelo Hermes, que jogou muitas vezes no Criciúma. No meio, o Lucas Fernandes, ele precisa ainda de tempo e ele vinha jogando muito bem, um dos principais jogadores, e o atacante Rafael Bilu, ele segue sendo como dúvida por conta de uma pancada. Gabriel Veron não foi regularizado, então à frente deve ter aí o Gabriel Tagliari, o Gilberto e o Batalha. Já o Sport, a gente viu, né, o Sport voltando, mas não mudou muito do que a gente tinha visto no Brasileirão. O time que não venceu os últimos 9 do Brasileirão, com 2 empates e 7 derrotas, jogou na Copa do Nordeste com aquele pênalti desperdiçado pelo Lucas Lima, acabou eliminado pela equipe do Ceará. Daniel Paulista volta o foco agora para esta competição e vai ter alguns problemas, né? O lateral direito Hereda está em tratamento, também está vetado, assim também como o Pablo, atacante com uma lesão da panturrilha, está fora. Os 3 reforços do rubro-negro aí foram regularizados,
atualizados e podem entrar. Goleiro Gabriel Vasconcelos, esse pode inclusive ganhar a posição, lateral esquerdo Kevson e o volante Pedro Augusto. O Sport é um time que mostrou muito pouco nesse campeonato, fora de casa sendo dominado, cedendo chance, o time não encaixou. Eu confesso que eu estava com uma expectativa melhor e esse desempenho aqui é simplesmente horrível. Eu vou recomendar para vocês nesse jogo também o empate do Juventude, por mais que o Juventude não tenha feito um grande futebol nesse campeonato, jogando em casa ele é tradicionalmente muito forte, não teve jogo meio de semana como o Sport, desgaste menor, tem o seu jogo em casa, tá frio, isso incomoda equipes que vêm do Nordeste, essas viagens são sempre muito desgastantes, e ainda ter essa proteção do empate contra um Sport que não venceu ninguém, perdeu todos os jogos praticamente fora de casa, a gente fica muito bem defendido numa relação de green head, então a gente vai pegar aqui e apoiar o Juventude dentro de casa, com esse empate anula é o que eu mais gosto, achei que a linha ia vir aí mais pro menos 0,25 ou até vitória simples, então eu gostei bastante dessas linhas aqui pra gente pegar nesse jogo. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou ficar de olho aqui, pelo menos uma finalização do Mandaka, é um jogador interessante, tá com uma média de uma finalização aqui e eles têm chegadas, principalmente nos jogos em casa da equipe do Juventude. E o Bataja é outro jogador para poder ficar de olho, ele finalizou 3 vezes diante do Grêmio aqui e jogou os 90 minutos. Essa minutagem aumentando é bem interessante, principalmente para casas que não tem o sub mais. Gabriel Talhari também tem uma média interessante aqui de finalizações, mas as linhas deles em geral são um pouco mais esticadas. Do lado do Sport, pessoal, eu sempre gosto de olhar as finalizações do Barleta. Ele é um jogador que finaliza bastante, mas esse Sport é para poder ficar muito de olho, então assim, é uma finalização dele, 2 no máximo. Se for algo muito esticado, tome cuidado, mas em razão também do Juventude não ser um grande adversário, até um chute a gol nele aqui pode pintar, porque ele é o principal referência ofensiva desse time do Sport. Então esses são os meus palpites para essa segunda-feira, pessoal. Eu preparei para vocês também um bilhete que está aí na tela, para a gente tentar buscar aquela big odd, lembrando sempre para você ter gestão, não atolar muito, essas odds são para o estouro, o nosso foco principal é nas dicas simples que a gente tem enviado aqui, e ainda bem que nesse novo formato estamos nos saindo super bem. Então, peço novamente, se você está gostando desse novo formato, comente aqui qualquer coisa que seja e também deixa o like e verifique se você está inscrito, ok? Para a gente poder crescer o nosso canal e atingir cada vez um público maior. Muito obrigado por ter me assistido, a gente se vê no próximo, um forte abraço e boas entradas nessa segunda.